está sozinho no universo? Parte 3. Oi, queridos, eu sou Jorge Santos, nós estamos no canal Vida Transformada e vamos fechar esse assunto neste vídeo, neste último vídeo, falando sobre se você está sozinho no universo com relação à escatologia, ou seja, os finais dos tempos. No primeiro vídeo falamos sobre este assunto de forma científica, com base na física e nas observações e estudos astrofísicos que são feitos desde a década de 50 com relação a outros seres. Depois falamos do que a Bíblia diz, sabendo que a Bíblia não é um livro conclusivo, não é o assunto principal da palavra de Deus, falar sobre outros seres extraterrestres, mas o embasamento, o esteio que ela nos dá para afirmar que existe vida fora do nosso universo, fora do nosso planeta. E agora eu quero fechar este assunto de forma escatológica, de forma a dizer por que está acontecendo tantos aparecimentos, tantos avistamentos de objetos voadores não identificados. E diante disso, eu quero que você fique muito ligado e preste atenção em alguns dados, em algumas coisas que nós vamos falar de forma bem positiva, bem pontual. Olha só, no dia 6 de março de 2020, e isso vocês podem pesquisar, está aí divulgado amplamente nas mídias sociais e em tantos outros vídeos. A imprensa sabe disso, não divulga com tanta veemência, mas teve que divulgar algumas coisas. Houve um aumento de 75% de avistamento de OVNI nos Estados Unidos. Olha aí, um vídeo, uma reportagenzinha. E presta atenção, é inegável que estamos vivendo esses dias escatológicos, ou seja, dia dos finais dos tempos, pois Deus está permitindo um conhecimento mais profundo do que seria objetos voadores não identificados, o que seria outros seres, como é mostrado aí, como é falado aí, e a mídia de forma bem sutil, bem rastejante, fala alguma coisa. Por exemplo, a Netflix tem um documentário muito interessante sobre OVNIs. Presta atenção nessa fotozinha, porque falar este nome eu não consigo. É impronunciável o nome deste documentário da Netflix. Olha aí. Este documentário é um documentário muito interessante que traz alguns assuntos de relevância para nós observarmos. É uma indicação, indico você dar uma olhadinha sobre este documentário, com um olhar bem clínico. Diante disto, vivemos dias onde as forças deste mundo irão se manifestar com maior veemência. Imagine comigo 2 governos. Um governo conhecido, um governo que você conhece, que eu conheço, um governo que tem a presidência, que tem a Câmara Federal, que tem o Senado Federal, que tem o Judiciário Federal, o STF, que representa tudo isso. Mas existe também um governo paralelo, um governo que tem muita inteligência, que tem um alto domínio sobre a tecnologia, com muito dinheiro e poder ilimitado diante daquilo que é proposto aqui na face da Terra. Sendo que este governo, que tem todas as informações muito importantes, não divulga essas informações para o governo conhecido. O governo conhecido não tem todas essas informações. Com raras exceções, algumas informações vazam, e muito menos para a população. Para nós, simples mortais, não temos conhecimento de certas informações e conhecimento. Porém, esse canal tem esse intuito de trazer certas informações e conhecimentos que você raramente tem. Por exemplo, nós falamos de Nikola Tesla, a eletricidade, o poder de Deus, e Nikola Tesla não é falado nem em universidades de física, nem quantos engenheiros chegaram para mim, engenheiros elétricos, falaram: rapaz, eu não conhecia esse negócio do Nikola Tesla, eu não sabia disso. Por quê? Porque existe um governo paralelo que não quer dar certas informações para mim e para você. E por que esse governo também não passa essas informações, esse governo paralelo que tem muita inteligência, muita sabedoria, muito conhecimento, muitas informações, sabedoria não, inteligência, e não passa para os governos que nós conhecemos? Porque geralmente esses políticos
ficam no governo entre 4 anos, no máximo 8 anos, e são substituídos. Tanto o presidente da República, o governador, o Senado, eles se perpetuam de uma outra forma, mas ali diretamente eles são substituídos. Então, por exemplo, os Estados Unidos, a CIA, que tem informações há décadas, há muitos anos, há 40, 50, 60 anos de informações sobre OVNIs, objetos voadores não identificados, elas não serão transferidas para um presidente de uma forma aleatória. Não, eles pedem, mas esse sistema de inteligência não vai fazer isso. Porque o presidente saído, ele sai com uma gama de informação muito poderosa, e isso não é de interesse desse governo paralelo. Esse governo paralelo é independente do governo conhecido da população, tem muito dinheiro, tem muito poder e, sobretudo, muita tecnologia. Um pequeno exemplo que eu posso dar é o presidente John F. Kennedy. O presidente John F. Kennedy exigiu, ele bateu na mesa, ele exigiu que a CIA e o FBI abrisse todos os documentos de inteligência, todas as informações sobre vários assuntos, e principalmente os assuntos com relação a objetos voadores não identificados. E você viu o fim dele? Ele foi assassinado, presta atenção. Ele foi assassinado. Poucas pessoas sabem que ele exigiu documentos de grandes informações sobre vários assuntos, principalmente assuntos relacionados a objetos voadores não identificados. E isso não é permitido. Esse governo paralelo trabalha pesado, trabalha com magia de alto nível, bruxaria, com muita pesquisa, com muita tecnologia, em um serviço de inteligência que nós nem imaginamos. Fica ligado. O presidente Barack Obama foi o primeiro presidente de fato a afirmar que existe a Área 51. Tá aí, tem reportagens, olha aí. Então, aquilo que era muita especulação, aquilo que esses anos todos ficaram escondido, hoje o primeiro presidente que reconheceu que de fato a Área 51 existe foi Barack Obama. E isso é muito importante, isso é interessante, porque até então havia um grande mistério da mídia, fica ligado, a mídia não é sua amiga, dizendo que era uma lenda urbana, que era uma teoria da conspiração, porém Barack Obama foi lá e afirmou que a Área 51 existe, e é muito interessante isso. Desta forma, nós podemos analisar uma coisa, preste atenção. A mídia, que existe um dito popular que diz que a mídia é o quarto poder, né? O poder executivo, legislativo e judiciário, e a mídia seria o quarto poder. Eu posso afirmar que nesses dias a mídia é o primeiro poder. Ela tem dominado, e a mídia ela trabalha de uma forma muito interessante. Observe comigo uma sequência interessante sobre a mídia. A sua força é gerar e promover medo. A mídia ela gera e promove medo. Haja visto ao que nós estamos vivendo, essa pandemia. Medo, medo, medo. Máscara, se esconda, não faça, fique em casa. Medo, medo e medo. Esta é a força da mídia. E o medo é uma força paralisante. Paralisa tudo. Ela te estagna, ela te sufoca. O medo também, por consequência, promove obediência. Já não é mais uma obediência por amor, é uma obediência por medo. O medo é uma força transformadora negativa. O medo é uma arma de lavagem cerebral, de lavagem mental, que tem como propósito transformar o homem em um escravo mental. Fica ligado nisso. E a mídia usa isso com muita maestria, este conceito de gerar medo e um medo coletivo na população. Estamos vivendo isso. Lembra do primeiro videozinho sobre esta série, onde eu falo sobre a novela americana chamada Guerra dos Mundos? Novamente eu vou postar a fotinha. Guerra dos Mundos de 1938 tem vídeo sobre este momento. O pânico que foi gerado na transmissão da Guerra dos Mundos, no dia 30 de outubro de 1938, esse programa de rádio, essa telenovela
telenovela radialista, onde desencadeou um pânico geral na costa leste dos Estados Unidos. Foi um grande teste, isso foi um grande teste e foi considerado um grande sucesso pela mídia. A mídia também usa as fake news, ou seja, aquilo que ele quer promover, ele promove, aquilo que ele não quer promover, ele não promove. Por exemplo, OVNIs, discos voadores, eles podem pegar um pratinho, jogar no alto, contratar peritos para afirmar que aquilo é uma fake news, que aquilo é uma notícia falsa. Ou seja, ela é controladora, dominadora, tanto do positivo como do negativo, com um único intuito, tanto da direita como da esquerda, fica ligado? Para controlar a massa, nos consideram gados, querem nos levar ao medo, e ao medo ao controle, ao domínio. Fica ligado com isso. Então existem muitas aparições de OVNIs que foi a própria mídia que criou, com o objetivo de esconder fatos relevantes, fatos que devemos observar, fatos para também observar o comportamento das pessoas. Como, por exemplo, aquilo que eu já te falei, pratos voadores que são lançados como discos voadores, mas de fato não é, mas para esconder outros fatos. Hoje a coisa vem tomando uma forma, por quê? Porque estamos vivendo dias escatológicos, dia dos finais dos tempos. O propósito era desacreditar no passado o evento OVNI e hoje começar a anunciar. Por exemplo, um exemplo muito interessante é do apresentador Carl Sagan, o programa Cosmo. Vou botar um videozinho de 1 minutinho e 40, a abertura desse programa, olha que coisa interessante. The cosmos is all that is, or ever was, or ever will be. Our contemplations of the cosmos stir us. There's a tingling in the spine, a catch in the voice, a faint sensation as if a distant memory of falling from a great height. We know we are approaching the grandest of mysteries. No início, Carl Sagan falava muito, ele afirmava, ele batia na tecla, há vida fora do nosso sistema solar, há vida em outros planetas. Com o passar do tempo, isso foi mudado, isso mudou. Ele já não falava com tanta veemência sobre vida fora dos planetas. Ele já falava de características do Sol, buraco negro, dos anéis de Saturno, já falava de outros elementos, mas com relação à vida fora do planeta, ele já não falava. Porque Carl Sagan mudou o discurso. Quase de forma radical, ele mudou o discurso. O que aconteceu? Como em vários casos, a CIA pressionou. A CIA ameaçou. Ou seja, a ameaça às vezes não é só em cima da pessoa, mas em cima da família, dos familiares. E diante disto, vamos mudar o discurso. Vamos falar sobre outras coisas, sobre buracos negros, sobre, como eu já disse, os anéis de Saturno, as características do Sol, e vamos segurar um pouco essa onda de vida, de OVNIs,
de seres interplanetários um pouquinho. Esta foi a situação, uma situação para a gente pensar. Agora, vamos dar uma sequência muito interessante. O aumento de aparições de OVNIs, de objetos voadores não identificados, em pontos específicos. Que pontos são esses? Áreas militares, bases militares, regiões onde estão sendo desenvolvidas tecnologias nucleares, ou regiões que já têm o desenvolvimento, usinas nucleares, essas regiões que possuem inclusive muitos minérios. E aqui no Brasil, Minas Gerais se destaca nessas observações, nessas aparições, nestes avistamentos, tendo em vista que é uma região que tem muitos minerais. Quando eu penso em avistamento de OVNIs, e aqueles que maior têm destaques no globo terrestre, a gente começa a observar o cruzamento das linhas de lei. Se lembra que eu já falei sobre isso, este assunto, em um dos meus vídeos, sobre o cruzamento das linhas de leis, as linhas telúricas? Além desses cruzamentos, tem locais específicos para essas aparições com maior destaques, como pirâmides, as ruínas maias, os Stonehenges. E aí fica uma pergunta: qual é o interesse dessas naves, desses seres? O que eles estão observando? O que eles querem? As nossas armas, os nossos minerais, a nossa energia. Lembre-se, guarda sempre isso, a nossa energia. Presta atenção, todos estes avistamentos são monitorados e observados, como eu já disse, desde a década de 50. Esses objetos nunca fizeram contatos diretos com o homem ou com a humanidade de forma geral. Nunca quiseram falar, por exemplo, com um presidente, com um líder, com alguém que está sob autoridade. Ou seja, eles são meros observadores. Eles nunca se comunicaram, não permitem aproximação, eles também nunca se mostraram agressivos. Ou seja, eles só estão observando. Só observando. O Pentágono, em 2020, neste ano, admitiu ter avistado OVNIs. Eu vou colocar um videozinho, presta atenção. Isso daqui não é uma informação do George, não é informação de qualquer ufólogo. O Pentágono permitiu um vídeo de uma perseguição de uma aeronave, de um jato, supersônico, a um objeto voador não identificado. Olha só, presta atenção nesse vídeo. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing! It's rotating. Em 1986, e isso já se vai mais de 30 anos, o Fantástico apresentou uma notícia extraordinária que foi denominado A Noite dos OVNIs. Depois ela fez um reprise, eu vou colocar este link na descrição do vídeo, você pode ver toda a reportagem, todos os vídeos, com relação à Noite dos OVNIs. Isso foi muito interessante. Este avistamento foi confirmado pelo então ministro da Aeronáutica na época, o Moreira Lima,
e foram enviados 5 caças que percorreram os céus de Goiás, Brasília, Minas, Rio e São Paulo, o interior de São Paulo. Foram observados 21 objetos voadores não identificados. Esses objetos ficaram sobrevoando esses estados por cerca de 3 horas. O caça que chegou mais perto, com possibilidades de alvejá-lo, ou seja, atirar neles, enviar um míssil, não foi possível, pois quando ele entendeu que poderia ser alvejado, esse objeto voador não identificado teve uma velocidade supersônica em meros segundos. O piloto analisa que ele chegou a 15 mil quilômetros por hora em alguns segundos, sendo que os caças mais velozes do mundo chegam a 4.000, alguns 4.500 quilômetros por hora. Então nós estamos muito aquém desse objeto voador que naquele momento teve uma velocidade de aproximadamente 15 mil quilômetros por hora. Vamos começar a balizar este assunto agora. Quando Ezequiel teve a visão das rodas de fogo, relatado no capítulo 1 e no capítulo 10, narrando todas as características daquele objeto que ele via, ou seja, descrevendo a sua movimentação, a sua velocidade, o som, a iluminação, vou colocar algumas fotos para você entender, e ele vai descrevendo esses aspectos de uma forma tremenda. Ezequiel 1, do versículo 16 ao 21, presta atenção. O aspecto das rodas e a obra delas era como cor de berilo, e os 4 tinham as mesmas semelhanças, e o seu aspecto e a sua obra era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos 4 lados, não se viravam quando andavam, e seus aros eram tão altos que faziam medo, e essas 4 tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. Esses olhos poderiam ser janelas com iluminação tremenda. E andavam os seres viventes e andavam as rodas ao lado deles. E elevavam-se os seres viventes da terra e elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, eles iam. Para onde o Espírito tinha que ir, e as rodas se elevavam de frente deles. Porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas. E parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas de fronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Ezequiel 1, 16 a 21. Ou seja, na minha ótica, diante das informações bíblicas e do que eu creio e dos fatos que estão acontecendo, estão sendo expostos, da iluminação que está sendo gerada, o céu para mim é algo extraordinário, muito acima daquilo que nós podemos compreender, até porque as Escrituras nos dão base para isso. Paulo foi até o 3º céu e viu coisas inefáveis ao homem. João viu o esplendor da glória de Jesus e a cidade celeste, o nível que essa cidade representa, e ela é descrevida na palavra de Deus de forma magnífica. Elias subiu aos céus numa carruagem de fogo. Poderia ser rodas de fogo? O que são essas carruagens de fogo? Ou seja, eu tenho uma visão muito mais ampla com relação aos céus e aos seus mundos, ou a morada e seus transportes. Temos uma tecnologia aqui na Terra que nos permite colocar algumas toneladas nos ares, que nos permite colocar navios de grandes toneladas nos oceanos, que nos permite hoje assistirmos e mantermos uma comunicação ultra rápida, aquilo que a tecnologia terrena nos dá. Eu não consigo ver nada menor, nada do que aquilo que Deus pode criar, se nós, com a nossa inteligência cheia de debilidade, conseguimos criar coisas fantásticas. Imagine o céu, porque a gente tem que parar de pensar que o céu vai ser um lugar frio, metódico, e sem toda uma tecnologia, um desenvolvimento fantástico. Ou seja, naquela época foi necessário o aparecimento dessas rodas.
naquele momento específico da história, no contexto histórico do povo de Israel, que vivia extremamente em pecado, e a glória de Deus, se fosse se manifestar fora de, quem sabe, um aparelho que incubasse essa glória, que protegesse essa glória, esse poder de Deus, quem sabe o povo seria consumido. É só você ver o contexto dos capítulos de 1 a 10, você vai ver que havia muito pecado e a glória de Deus foi manifestada através destas rodas. Para não ficar só nas minhas palavras, o texto bíblico, Ezequiel 8, do versículo 4 a 7, diz bem assim: eis que a glória de Deus, do Deus de Israel, estava ali, conforme o aspecto que eu tinha visto no vale. E disse-me: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que o norte da porta do altar estava esta imagem de ciúmes na entrada. E disse-me: filho do homem, vês tu o que estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas ainda tornarás a ver maiores abominações. E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E aí ele vai transcorrendo as abominações que haviam em Israel. Ezequiel 10, versículo 18 a 20 diz: então saiu a glória do Senhor de sobre a entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e elevaram-se da terra aos meus olhos, quando saíram, e as rodas os acompanhavam, e cada uma parou na entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória do Senhor de Israel estava em cima, sobre eles. Estes são os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci que eram querubins. Ou seja, a glória era protegida pelos querubins e estavam incubadas em aparelhos fantásticos. Agora pense comigo, essas rodas são meio de transporte celestiais, que podem ser usados por seres que detêm esta tecnologia para a aparição de tempos em tempos, com um propósito eminente. Porém, o Deus desses séculos e seus asseclas, ou seja, o diabo e seus demônios, tem uma colaboração de um governo paralelo e criam uma tecnologia para desacreditar o arrebatamento, dizendo, por exemplo, que este povo sumiu porque foi abduzido e transportado para fora do planeta. Ou seja, no passado não tínhamos tantas informações e tantas aparições como tem hoje. Lembre-se, Satanás é um ser que tem uma inteligência muito elevada e ele é um imitador. Ele gosta de imitar e ele tem conhecimento de coisas celestes, afinal de contas ele veio de lá. Ou seja, tem um grande álibi para desacreditar o arrebatamento e o poder de Deus. Afinal de contas, ele tem hoje sobre seu domínio o quarto poder, que para mim é o primeiro poder, a mídia, e esta que ele tem usado com aquilo que ele tem de melhor, promovendo o medo. Este é um dos pontos para pensarmos. Outro ponto para pensarmos, imagine o planeta Terra sem pecado, o homem sem pecado, o homem em obediência à soberania de Deus desde o início. O homem viveria por milhares e milhares de anos. O homem usaria 100% da sua capacidade de inteligência. O homem criaria uma tecnologia que nos levaria a outras galáxias, a dobras estelares. Porém, de fato, isto não aconteceu e da forma como nós andamos, não vai acontecer. Mas neste vasto universo com bilhões e bilhões de galáxias, outros seres não pecaram. Pense nisso. Estão submissos à soberania de Deus e de Jesus. E tem toda uma tecnologia para estarem nos observando e cuidando. Nos observando e cuidando de nós, para que nós não nos
destruímos, para que nós não geramos destruição de nós mesmos. E por uns instantes, alguns são vistos, pois atravessam portais dimensionais com seus meios de transportes e são vistos e entram dentro de um contexto terreno, da Terra. Outro ponto para nós pensarmos, afinal de contas, o céu é muito vasto, como demonstramos nos 2 vídeos passados. Será que nós ficaríamos isolados, sendo que somente alguns bilhões de homens e mulheres na Terra teriam as condições para morar neste céu tão vasto, tão enorme? Eu quero que você pense isso comigo. Quero começar a concluir. Em Romanos 8, versículo 19 a 21 diz que a natureza criada aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. O sistema do mundo vai fazer de tudo para te enganar. A mídia vai usar de todas as suas forças para te amedrontar, deformar a sua ética e os valores de Cristo no seu coração. Vai usar homens, líderes, mulheres, pastores, bispos, políticos, artistas, emissoras de TV para enganar, controlar, dominar. Homens e mulheres que já negociaram as suas almas com os senhores desta terra decaída e com as trevas. Ou seja, a mídia vai gradativamente colocar medo, e a tendência do homem com relação ao desconhecido é, depois do medo, obedecer. Este é o caminho dos finais dos tempos. A função específica deste canal é trazer conhecimento. Conhecimento do que estamos vivendo e conhecimento do que já vivemos e conhecimento do que pode vir a acontecer. É trazer luz sobre aquilo que está escuro, que está em trevas. É trazer o equilíbrio físico, emocional e espiritual para os dias dificultosos que já estamos vivendo e aqueles que ainda estão por vir, ou seja, dias de muito engano. Eu quero, neste momento, que você lembre-se de uma coisa. Lúcifer, aquele que portava a luz, ou seja, o portador de luz, hoje, entre seus aproximadamente 20 nomes, um deles é Satanás, príncipe das trevas. Ele enganou 1/3 dos seres celestiais, com certeza seres com alta patente, de alta hierarquia. Como ele fez isso? O que ele prometeu? Qual foi a proposta que ele fez para estes seres celestiais? Eu quero dizer para você que vivemos dias que precisamos depender do Senhor Jesus. Não se estribe na sua própria força, não dependa de si mesmo ou de um outro homem, mas dependa de Deus, que saiu de outro mundo, de outra dimensão, se fez homem e verteu até sua última gota de sangue para te levar para as estrelas, para outros mundos, para o céu. Se de fato esse vídeo foi relevante para a sua vida, quero que você me ajude a compartilhar esse vídeo. Deixe o seu like aí, faça a sua inscrição, me ajude a aumentar. Ainda estou lutando para chegar aos 1000 inscritos. Me ajude nisso. E eu quero te abençoar com este dia maravilhoso para você e sua família, no nome de Jesus Cristo. Fica com Deus.